de agradecer primeiramente ao comparecimento da turma 049, o professor Sandro, e a 394 do professor Acre. Obrigado por terem comparecido aqui ao nosso projeto. A gente vai iniciar falando sobre gestão da manutenção, especificamente no campo instrumentação. Nós vamos nos ater a esse equipamento aqui, que é a planta didática da Smart, e vamos, antes de iniciar falando sobre ela, nós vamos falar um pouquinho sobre a manutenção de equipamentos. Vamos falar sobre a história da manutenção de modo sucinto. Alguns aqui já tiveram a oportunidade de ver no grupo anterior um pouco mais sobre a manutenção, e aqui nós vamos falar um pouco mais sobre ela. Então, a manutenção começou quando o homem começou a manusear instrumentos e a desenvolver as máquinas para a produção de bens de consumo. Então, a manutenção foi emergindo a partir do momento em que novas necessidades eram criadas. Então, quando o homem começou a manusear máquinas, equipamentos, surgiram falhas, problemas. Daí, então, o homem começou a manusear e a fazer manutenções nesses equipamentos e máquinas. E essa manutenção ela acompanhou a evolução técnico-industrial da humanidade e se desenvolveu conforme as mudanças no perfil do mercado. Já no fim do século XIX, com a mecanização das indústrias, surgiu a necessidade dos primeiros reparos, e até 1914 a manutenção era renegada a segundo plano, sendo executada pelo mesmo efetivo de operação. No início desse século aqui, nesses tempos antigos, eles não gostavam muito de fazer manutenção, achavam que era uma coisa difícil, até porque não era muito difundido esse tipo de serviço. Mas o que é manutenção? Manutenção são todas as ações necessárias para reparos, para trocas de substituições de algum componente que possa ter no equipamento. Isso é fundamental para que uma empresa ela possa continuar com seu equipamento e com seu efetivo de produção. E a gerência de manutenção é a gestão de todos os ativos próprios da empresa, visando a maximização do retorno do investimento nesses ativos. Pode passar. Vamos falar agora sobre tipos de manutenção existentes no mercado que são empregadas em máquinas distintas, diferentes. Primeiro, a manutenção corretiva. A manutenção corretiva é a manutenção realizada em equipamentos que estão sob falha, para sanar esta falha. Então, quando uma peça do equipamento sofre algum dano, ela precisa de uma manutenção corretiva. E esse tipo de manutenção ela precisa ser, muitas vezes, emergencial ou urgencial, para que a empresa não possa sofrer danos de custos de matéria-prima e assim por diante. Pode passar. A manutenção corretiva ela tem vantagens e desvantagens como qualquer outro tipo de manutenção. As vantagens são, se os equipamentos forem novos, pode-se esperar um período sem ocorrência de falhas ou defeitos, ou seja, sem manutenção e sem custos. Então, dependendo do equipamento, ela não precisa de uma manutenção tão cedo, né? Principalmente se for uma máquina nova. E as desvantagens são, falhas ou defeito ocorrem sem controle, quer dizer, pode acontecer inesperadamente, maiores custos devido à saída não programada do equipamento, maior custo de reparo por troca de peças, estragos adicionais e redução da vida útil do equipamento. Então, muitas vezes, quando se vai fazer uma manutenção corretiva, é o problema inesperado que aconteceu nesse equipamento. Agora, a manutenção preventiva. A manutenção preventiva é todo o serviço de manutenção realizado em equipamentos que não estejam sob falha, ou seja, que estejam em condições operacionais normais ou com defeito. Esse tipo de manutenção é realizado para não acontecer falha. É um tipo de manutenção preventiva, né? Prever falhas. A preventiva sistemática é aquela que é realizada em intervalos regulares, quer dizer, pode ser quilômetros, horas de funcionamento, meses, ciclos de operação e assim por diante. Esse tipo de manutenção aqui é muito usado em carros, né, em automóveis. Por exemplo, por troca de óleo, né, tem um limite de quilometragem para a troca de óleo e assim por diante. E a preventiva por condição é aquela realizada quando ocorre o desvio de algum parâmetro que está sendo controlado, reparo de um defeito ou intervenção antes que ocorra uma falha. A manutenção preventiva também tem vantagens e desvantagens. Algumas delas são vantagens. Se bem aplicada, apresenta uma melhor relação custo-benefício. Quer dizer, quando uma máquina ela tem uma manutenção preventiva, ela prevê que uma falha maior possa acontecer, porque a manutenção corretiva demanda mais custos e mais gastos. E assim a empresa acaba
acaba gastando menos dinheiro com isso. Ela também aumenta a vida útil dos componentes e equipamentos, valorizando os ativos, reduz as falhas nos equipamentos ou processo operacional. Algumas desvantagens: não garante controle sobre todas as falhas, aumenta a necessidade de mão de obra e pode realizar intervenções desnecessárias. Esse parâmetro aqui, ó, da desvantagem, é muito comum porque muitas das vezes uma empresa, uma fábrica, não tem mão de obra qualificada para realizar esse procedimento aqui, ó, manutenção preventiva. Então isso é uma desvantagem desse tipo de manutenção. E também pode realizar intervenções desnecessárias. Muitas das vezes, no meio de um processo, por conta do tempo de uso desse equipamento, ela deve ser parada para realizar esse tipo de manutenção. Aqui nós temos um organograma sobre os tipos de manutenção e o que cada um faz. Na preventiva, os trabalhos são planejados. Muitas vezes demanda tempo, isso, demanda esforço de todos os envolvidos para realizar esse tipo de procedimento. E são serviços de rotina, às vezes pode ser de 6 em 6 meses, uma vez ao ano e assim por diante. São serviços esporádicos, né? Não são regulares. Corretivas, trabalhos não planejados, quer dizer, inesperado, com urgência ou emergência, e muitas vezes demanda interrupção de serviços, então a empresa acaba gastando com isso. E os reparos são provisórios, né? Às vezes, por conta do tempo, a produção não pode parar, a empresa tem que fazer reparos provisórios para mais tarde sanar essa falha por completo. A manutenção preditiva, ela toma medidas para detectar o início da degradação de um componente, controlar o seu avanço e antever o limite aceitável da degradação, além de monitorar a condição atual, faz uma previsão do seu comportamento no futuro. Muitas das vezes, esse tipo de manutenção aqui, ele é feito, às vezes, pela observação de uma máquina ou de um equipamento. Por olhar, o técnico ou quem faz a manutenção pode ver se algum componente deve ser trocado, substituído, e ele antever isso por esse tipo de observação, de análise. A manutenção preditiva, ela também tem vantagens e desvantagens. Ela reduz a incidência de falhas inesperadas, aumenta a disponibilidade e confiabilidade do equipamento e aumenta a vida útil dos componentes e equipamentos. As desvantagens: maior custo de implantação, equipamento de monitoramento e diagnóstico, maior custo de mão de obra, competência e treinamento. Os benefícios não são tão claros ou tangíveis quanto os custos. Então, essas desvantagens aqui giram em torno de que possa haver pessoal qualificado para realizar esse tipo de mão de obra aqui. Às vezes demanda uma pessoa competente e com treinamento específico ou qualificado. E aqui nós temos um ciclo de manutenção, que é realizado em muitas empresas. Então, ela se inicia no equipamento para a operação comercial e termina com o esgotamento de sua vida útil. Ele é composto pelas seguintes etapas: planejamento. Então, o grupo que vai realizar a manutenção se planeja para tal, ela se programa também para esse tipo de realização e ela executa o serviço. A partir de quando o pessoal executa o serviço, aí nós temos o controle. O controle visa proceder com análise a seguir. A análise, ela observa se tudo está correndo bem ou não. E a partir de então, se não estiver correndo bem, ela tem uma melhoria. Agora nós vamos passar a palavra aqui para a nossa profissional Marcela Baroni, que vai falar sobre a planta didática do SMAR. Muito obrigado. Bom dia. Eu vou falar sobre a planta didática do SMAR. A planta didática possibilita o estudo e aplicações de processos industriais através de demonstrações de estratégias e malhas de controle utilizando instrumentos, equipamentos, ferramentas de configuração e software típicos. A planta é monitorada e operada de uma estação de controle, com recursos de um software de supervisão que efetua a aquisição de dados de instrumentos e o apresenta por meio de animações em telas gráficas. Bom, planta didática, já diz, é algo didático, de instrução, de explicação, e ela é utilizada em laboratórios, em salas de aulas, para explicar a alunos, técnicos, profissionais que venham ter alguma dúvida em simulação de um processo industrial, automotivo. Então, serve para a área didática, a planta.
A mesa metálica é a estrutura que suportará a fixação dos elementos da planta e onde são feitas as montagens mecânicas e elétricas. Equipamentos para medição e atuação, tubulação, placa de montagem elétrica, eletrodos, rodas com amortecedores e tanques. Aqui é uma foto de uma planta didática. Componente principal da planta didática. Bombas hidráulicas. Existem duas bombas hidráulicas na planta didática. Elas são responsáveis por promover a circulação de água pelas tubulações e nos tanques. O projeto foi concebido para que cada uma delas possa recalcar a água para o seu respectivo tanque. Porém, se houver a parada ou retirada de uma das bombas para manutenção, a restante pode efetuar todo o serviço de circulação da planta após manobra de alguma das válvulas manuais. Tem até um exemplo aqui, como o nosso colega aqui profissional, Lincoln, falou, sobre prevenção, sobre a manutenção provisória de algum erro, né, que eles venham corrigir. Aqui fala que se houver problema com uma, tem outras que vão exercer a mesma função na planta didática. Válvulas de controle. Na planta didática existem duas válvulas de controle do tipo globo, que são responsáveis pelo controle de fluxo da água na planta. Ali está a válvula. E aqui é um modelo de fabricação, vem alguma especificação do fabricante. Rotômetro de água. Os rotômetros presentes na planta didática têm a função de indicador do valor instantâneo da vazão de água no respectivo circuito. Os rotômetros são basicamente constituídos de um tubo de silicone comprimido entre dois terminais de conexão, que são unidos por meio de tirante. Podem ser fornecidos opcionalmente com uma proteção contra golpes e pancadas. Possuem comprimentos com 250 mm de escala e outros opcionais. Modelo do fabricante, características opcionais, temperatura, pressão de operação, graduação de escala, especificação. Chave de nível. A chave de nível é responsável por detectar nível baixo no tanque de água quente. Ao acusar nível baixo, a chave de nível enviará um comando para o painel de controle fazendo inibir conversor estático. A potência elétrica que pode estar sendo transferida para as resistências elétricas contidas dentro do tanque. Este procedimento impede que estas resistências responsáveis pelo aquecimento da água só recebam energia elétrica ao estarem imersas, impedindo assim a sua queima. Conversor estático. O conversor estático é utilizado para alimentar as resistências elétricas responsáveis por aquecer a água. Resistências de imersão. As duas resistências ficam imersas no tanque e provocam o aquecimento de água no tanque. Aplicações: tanques, óleos, aquecedor central ou de passagem para água, óleo e outras soluções. Termostato. O termostato está localizado no tanque de água quente e tem a função de enviar um sinal para inibir o conversor estático por meio de um contato quando a temperatura atingir um limite de temperatura alta. Aqui é a foto do termostato. Então, resumindo essa explicação da planta, os componentes que estão nela, tem os componentes a mais também, que é até um pouco mais na nossa área de eletrotécnica, que é todo um sistema de proteção contra fuga de corrente, como os IDRs, que talvez vocês devam conhecer, que são com uma sensibilidade de 30 mA, que é para caso haja alguma fuga de corrente em algum determinado equipamento, venha ter a proteção. Tem os disjuntores, talvez o padrão DIN, o termomagnético, tem os relés, fusíveis, isso tudo é um sistema elétrico para a proteção do operador, no caso alunos, a maioria das vezes, que é uma planta didática, estarão utilizando a planta. Mas na vida real, a simulação real mesmo, que é na indústria, também tem todo esse tipo de proteção para os operadores das máquinas. Agora nós vamos apresentar uma videoaula e peço atenção de vocês. Esse vídeo é para falar sobre o funcionamento da planta didática. Nome do professor? Sandro. Professor Sandro.
do Laboratório de Instrumentação vai estar falando um pouco sobre o funcionamento da planta didática. Professor, qual a função básica da planta? Bom, a função básica dessa planta é, como o próprio nome diz, uma planta didática. Então é uma planta para você aplicar todas as técnicas, né, e entender qual é o funcionamento de todos os equipamentos, né, transmissores, bombas, todos aqueles equipamentos que você tem e que incluem nesse conteúdo de instrumentação industrial, né? Ok. Como funciona basicamente? Bom, essa planta didática você trabalha com um aquecimento, um tanque de aquecimento e com um tanque de mistura. Então nós temos aí duas malhas, uma de aquecimento e uma de mistura, em que essas duas bombas vão abastecer todo o sistema. Uma bomba abastece o tanque de aquecimento, a outra bomba abastece o tanque de mistura e faz um ciclo, né, fazendo a mistura e novamente o aquecimento. Ele faz um ciclo, controlando assim vazão, nível, temperatura e pressão por seus instrumentos de pressão, mas ele basicamente de pressão não tem muita coisa aqui na minha planta não. Certo? Okay. Quais são as peças assim, fundamentais para o funcionamento da planta didática? Bom, eu diria que dessas duas malhas todas as peças são fundamentais, afinal de contas a questão didática aqui é a mais importante. Mas sem bomba não haveria questão do fluxo, né? Ou seja, da vazão, não teria como. Sem painel elétrico não teria como se ligar os equipamentos, né? Quais são as peças fundamentais assim que o senhor deixaria em estoque e tal para uma emergência? Eu deixaria em estoque elementos da linha elétrica, ou seja, botoeiras sobressalentes, até porque é necessário e elas dão problema com mais frequência, né? Exatamente. Bombas, eu deixaria uma bomba pelo menos em estoque, porque se houver um problema de uma ou outra eu tenho como trabalhar com as duas, tá? Uma válvula, pelo menos, para poder salvar se for necessário uma válvula. Ou seja, sempre ter o que a gente chama de estoque 1+1 e não 1+0. Sempre ter mais uma sobressalente para não comprometer o todo. Mas basicamente seria isso. E um transmissor de cada variável para poder você fazer as suas trocas. Então basicamente seria isso. E peças de hidráulica, enfim, né? Qual seria o melhor ambiente favorável para a utilização da planta didática? Bom, essa planta didática foi projetada para a sala de aula, para laboratório. Então ela não foi projetada para o ambiente externo. Quer dizer, foi projetada em termos, né? Mas assim, a princípio ela é utilizada em sala de aula. Vocês podem observar que a parte interna aqui do meu tanque já há uma certa corrosividade. Se você coloca esse tanque no ambiente externo, com certeza isso aí vai se potencializar. Então ela foi feita para ambientes fechados e ambientes escolares, né? Ok. Em relação à manutenção, de quanto tempo faz essa manutenção? Bom, a manutenção dela não é uma manutenção, digamos assim, programada. Nós fazemos uma manutenção corretiva, não é preventiva, porque ao longo do tempo que vai acontecendo os problemas, nós vamos trocando. Não preventiva porque na realidade não há necessidade, aqui não é uma planta industrial de fato. Sim. Então aqui há a possibilidade, eu até uso esses problemas para ensinar os alunos. Então por isso para mim é melhor que seja corretiva. Deu um problema, eu boto os próprios alunos a aprenderem a consertar. Ok. Quais são as ferramentas mais importantes para a manutenção da... Bom, as ferramentas, você deve ter as ferramentas para você consertar essa planta, nós temos que ter chaves grifo, chaves de fenda, né? Temos de ter também um multímetro, com certeza, um bom multímetro. Equipamentos como chave Allen, importantíssimo, porque nós temos vários dispositivos, ainda mais esses transmissores, todos são chave Allen. Temos de ter um equipamento que chama-se Palm, que é um configurador do meu CLP necessário, dos meus transmissores, tá? E uma chave, dentro dessas chaves de fenda, nós temos uma chamamos de chave borneira, que é uma chave fininha, que é para esses bornes pequenininhos que nós temos na planta. E entre vários tipos de chaves diferenciadas, chaves de boca, chaves de... enfim, vários tipos de chaves que nós precisamos para esse tipo de equipamento, né? Ok. Quais são os problemas mais comuns que... Problema da bomba não arrancar, né? Isso é muito comum, bomba não arrancar, com emperrada, com sujeira, enfim, tem que fazer uma limpeza, não tem como. Tanque sujo, sempre, né? Fazendo limpeza no tanque, tá? Algum probleminha elétrico, de não alimentação. CLP de vez em quando dá um problema, porque ele é um computador industrial, então o computador exige uma certa manutenção e ao longo do tempo tende a desprogramar ou apagar alguma coisa da memória. Você está sempre fazendo algum tipo de manutenção. Tem chance dela dar? Oi? Tem chance dela dar ar?
E isso, na verdade, muito da bomba geralmente é isso, ela é da arte, né? Um dos problemas que ela tem, né? Fora a questão da condutividade e dos problemas de elétricos, né? Ok. E quais são os EPIs necessários para a utilização? Os EPIs necessários são, na maioria das vezes, luva, porque você acaba fazendo o manuseio de chaves, né? Então você tem a luva, não machucar as mãos, né? Você precisa de um óculos por causa da parte elétrica e por causa da parte de peças que podem acabar, né, invadindo. Uma boa bota, porque são instrumentos metálicos que podem cair nos pés, né? Uma boa bota, um jaleco, importantíssimo, né, para não ter nenhum problema. E como é um ambiente, digamos, estudantil, não há necessidade de usar EPIs assim do dia a dia muito fortes. EPCs também não é tão necessário, né? Não manuseamos aqui gás, nenhum tipo de situação que exija algum EPC específico. EPC, né? Então não tem? Não, equipamento de proteção coletiva dificilmente, porque não há uma... A não ser que, por exemplo, essa barreira que você faz aqui com uma placa. Ó. Isso aqui é um EPC, né? Mas uma barreira, né, que você tem para a parte elétrica aqui. Mas basicamente seria isso, não é muito útil não. A planta, em geral, ela tem algum sistema elétrico de travamento, em caso de fuga de corrente? Isso, sistema de intertravamento. Nós temos, na realidade, vários, né? Entre eles, o nossa botoeira de emergência, sistemas de alarme, né? Sirene, temos o próprio painel, né? Com todo bem indicado, né? Com todas as lâmpadas, isso com certeza é um sistema. E temos aqui, ó, dispositivos, um dos principais dispositivos de segurança. Temos os disjuntores, né? Temos os nossos relés térmicos, importantíssimos, né? Os nossos equipamentos. E também alguns equipamentos aqui com fusíveis, né? Importantes também na montagem, né? Aqui estão eles, ó. Esse é o fusível. Alguns relés. Enfim, temos vários tipos de proteção. Aqui você também tem a proteção que eu falei, né? Isso. EPC coletivo, porque você não bota a mão ali, da parte elétrica. Entre outros, né? A própria parte da lógica do meu CLP também eu já tenho vários sistemas de intertravamento lógico, né? Essa é a parte elétrica, né? De intertravamento elétrico e intertravamento lógico eu tenho no meu programa. Ok. Certo? Então, professor, o senhor sabe de algum impacto que gere no meio ambiente? Bom, por óleo? Isso, no meio ambiente existem alguns tipos de equipamento, alguns tipos de produtos que nós usamos nela para lubrificação das válvulas, né? Lubrificação de algum tipo de equipamento metálico, são as graxas e os óleos. Graxas e os óleos, basta nós termos um bom descarte, né? Um descarte específico para esse tipo de material, que aqui no Senai tem, né? Por causa da questão das partes das oficinas, lá nós temos, então não há problema nenhum. Né? Mas a principal parte é essa e cuidado com a água que nós utilizamos, isso é importante também. E nesse caso nos óleos, tem algum filtro específico para... Não, é só na aplicação nas válvulas, né? E o descarte das buchas que nós usamos, né? Para poder lubrificar. Né? Então basicamente seria isso. Porque derramar ou tratar não há necessidade, porque é só para lubrificação da válvula, não é para nenhum tipo de, digamos, tratamento de produto, entende? Não há necessidade não. Entendi. Certo? Então, obrigado, professor. Nada. Estamos finalizando aqui o nosso vídeo sobre a área da instrumentação com a planta didática. Estou encerrando a minha parte, passando para o técnico André, que estará falando sobre a segurança no trabalho. Bom dia, eu vou falar para vocês sobre QSMS. Aqui vocês veem uma representação de cada significado, que é qualidade, segurança, meio ambiente e saúde. Qualidade. Relação entre expectativa e percepção para com o produto ou serviço. É uma avaliação subjetiva, porque depende de muitos fatores e o que é qualidade para um pode não ser para outro. Cada empresa tem seus próprios sistemas de gestão da qualidade e controle da qualidade, os quais devem assegurar que os produtos ou serviços são projetados e para um ponto ou superar as expectativas dos usuários. Então, a qualidade, você já deve ter ouvido falar da ISO 9001, que é da ABNT, ela que assegura que essas empresas tenham uma boa gestão da qualidade e elas tendo esse certificado, os colaboradores começam a querer contratar essas empresas, trabalhar com elas, os clientes também, e é isso. Aí segurança do trabalho.
pode ser entendido como os conjuntos de medidas que são adotadas visando minimizar os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem como proteger a integridade e capacidade de segurança do trabalho do trabalhador. Meio ambiente, a ISO 14001. Visa o uso de práticas que garantam a conservação e preservação da biodiversidade, a reciclagem de matérias-primas e a redução do impacto ambiental das atividades humanas sobre os recursos naturais. Então as empresas têm cada vez mais se preocupado com a questão ambiental e elas procuram esse certificado que é a ISO 14001, perdão. Saúde. Consiste na promoção de condições laborais relativas à segurança do trabalho, que garantam o mais elevado grau de qualidade de vida do trabalho, desejando a saúde dos trabalhadores, promovendo o bem-estar físico, mental e social, prevenindo e controlando os acidentes e as doenças através da redução de condições de risco. Fica assim, cara. Não vou falar sobre DTI, porque o professor já falou sobre isso, então falei de uma forma mais geral. Agora o pessoal profissional Pedro, não sabe. Primeiramente, bom dia a todos. Eu vou falar Oi? Agora você levantar. Bom, primeiro vamos saber o que é gestão administrativa de pessoas. Em seu trabalho, cada administrador, seja ele um diretor, gerente, chefe ou supervisor, desempenha as 4 funções Pegou a mesma coisa administrativas aqui, que ó. constituem processo administrativo: planejar, organizar, Pedro dirigir e Ladrão. controlar. A RH está relacionada a todas essas funções administradoras. E a RH refere essas políticas e práticas necessárias para se administrar o trabalho das pessoas, a saber: 1. Análise de inscrição de cargos, desempenho de cargos, recrutamento e seleção de pessoal, admissão de candidatos selecionados, orientação e integração de novos funcionários, administração de cargos e salários, incentivos salariais e benefícios sociais, avaliação e desempenho dos funcionários, comunicação dos funcionários, e etc. Eu vou explicar um pouco o que é isso aqui. Gestão administrativa de pessoas tem toda a empresa e digamos que é a parte que cuida de admissão de pessoas, demissão de pessoas, salário, ganhos, perdas, tudo isso. E aqui eu coloquei mais ou menos um tópico de 13 coisas qual é a RH, a função dela. Pode passar. Conselho de RH ou de gestão de pessoas. Administração de recursos humanos é o conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas ou recursos humanos, incluindo recrutamento, seleção, treinamento, recompensas e avaliação de desempenho. A RH é a função administrativa devotada à aquisição, treinamento, avaliação e remuneração dos empregados. Todos os gerentes são, em um certo sentido, gerentes de pessoas, porque todos estão envolvidos em atividades como recrutamento, entrevista, seleção e treinamento. Ou seja, aquelas pessoas que vão entrevistar vocês na entrevista de emprego normalmente fazem parte da gestão de pessoas. Porém, não são todos. Por exemplo, o professor Toscano nosso ele já fez uma entrevista com pessoas para estágio para ele, isso não significa que ele faz parte da gestão administrativa de pessoas. Mas normalmente todos que entrevistam lá fazem parte dessa administração. A RH é o conjunto de decisões integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários das organizações. A RH é a função da organização que está relacionada com provisão, treinamento, desenvolvimento, motivação e manutenção dos empregados. Ou seja, cabe a eles também sempre estar motivando os empregados, ver como é que estão saindo os funcionários, né? Se não estão saindo bem, vão chamar para conversar com o empregado e, na pior das hipóteses, vai levar a demissão dele. Bom, a gestão de pessoas no setor público. A gestão de pessoas no setor público possui algumas particularidades, ao contrário do que acontece no setor privado, onde o gestor pode contratar indivíduos que apresentam características vantajosas para a empresa. No setor público, a lei exige que as contratações sejam feitas mediante concurso público. Ou seja, nem todo mundo pode, por exemplo, vou enviar meu currículo para aquela empresa, vou ver o currículo da pessoa, me interessei e vou chamar ela para entrevista de emprego. Não. No setor público, você tem que fazer concurso público, como todos nós sabemos, para a pessoa poder fazer entrevista e poder entrar no emprego. É por esse motivo que no âmbito do setor público, ações de desenvolvimento profissional são cruciais, pois os elementos podem aprender a progredir na carreira e não aprendem só a cumprir as suas funções atuais de forma mais eficaz. Os responsáveis pela gestão de pessoas no setor público devem saber motivar os funcionários para que estes sintam que são uma peça importante na empresa. Se isso acontecer, seguramente terão um melhor desempenho no trabalho. Além disso, a área de gestão de pessoas tem também a responsabilidade de exercer práticas de gerenciamento, planejamento, avaliação e recompensa, criando e mantendo um ambiente profissional e positivo na organização.
Eu vou dar o exemplo do meu irmão que trabalha na parte de administração na Lambda, todos aqui devem conhecer. E uma das coisas que ele faz lá é ver os custos e as perdas da empresa. Ou seja, eles vão pegar de anos passados e de tempos passados, como no presente, todos os custos, todos os ganhos. Se tiver algum custo lá, alguma perda deles, por exemplo, eu gastei dinheiro, vamos dizer assim, na linha amarela, gastei dinheiro para asfaltar essa rua aqui. Aí vai estar lá quanto que ele gastou e o porquê. Se tiver algum gasto deles sem dizer o porquê, eles vão ter que procurar o porquê disso. Para quê? Para não haver nenhum, digamos, não é roubo, mas no, por exemplo, a pessoa, digamos, desviar dinheiro, porque o que acontece é você pedir dinheiro para você poder fazer aquilo. Se você pedir dinheiro e você não fizer o que você iria fazer, vai ter pessoa falando. Agora vou passar a palavra para o funcionário do mercado, que vai falar sobre Primeiramente, bom dia. Vou falar sobre coordenação e supervisão de equipes. Então, o que o profissional faz, o que um profissional de coordenação e supervisão de equipe faz? Ele elabora e coordena a execução do plano geral de manutenção da empresa. Coordenar a tomada de ações corretivas nos equipamentos instalados. Organizar e manter registro de todos os equipamentos da empresa, respectiva à manutenção executada. Organização, capacitação e coesão das equipes de manutenção. Elaborar e executar o plano geral de manutenção previamente. Ordenar e executar as ações corretivas necessárias. Elaboração de novos projetos. Manter suas condições controladas de gasto de peças. Efetuar testes em novos projetos, modificação, alteração e nacionalização de peças defeituosas. Elaboração e coordenação de plano de treinamento de pessoal. Avaliar o desempenho de elétrica e mecânica de modo a assegurar a eficiência dos serviços prestados. Suporte. A gerência de produção, emissão de relatório para a direção. Então, é isso que um profissional de supervisão e coordenação faz. Passa a palavra para o técnico. Bom dia a todos. Bom dia, gostaria. São os elementos de manutenção elétrica, como já foi citado no vídeo aula. Então, os elementos de manutenção mais comuns e principais na parte de ferramentaria são chaves de fenda, como foi citado, chave torneira, como foi citado também pelos Bornes, chave Allen também, chave de boca e etc., porque são muitas chaves na parte de ferramentaria. Um instrumento de medição que se usa, no caso aqui nessa planta didática, é um multímetro, para efetuar várias medições, corrente, tensão, resistência e etc. E aqui também foi citado no vídeo o equipamento principal, que é o configurador dos transmissores, que é o Palm. Ele é o configurador desses transmissores e ele também é um principal também elemento para manutenção elétrica. Vou passar agora a palavra para o técnico André, que ele vai estar falando sobre outras coisas. Controle de estoque. Gerenciar de maneira prática e eficiente os equipamentos e peças em estoque. Ela visa evitar gastos, porque uma eventual manutenção, dentro de uma hora, você já vai ter esse equipamento para substituir. É um acompanhamento periódico dos estoques, baseado na análise de consumo e levantamento das necessidades do setor. Os dados são coletados através da monitoração de estoques de peças de alta atividade e dados sobressalentes. Então você já tem que ter aquelas que você utiliza mais na manutenção. A manutenção preventiva tem um papel importantíssimo nessa técnica de gerenciamento de estoques. Vou passar agora a palavra para Gabriel. Vamos falar sobre relações humanas no trabalho. Bom dia, galera. Mas é muito Bom, no trabalho vocês vão ter que lidar com vários tipos de pessoas. Como ele. Várias religiões, então é bom ter conviver diretamente da escola, né? Tu veio pra animar, tá?
Relações humanas no trabalho, por exemplo, são necessárias pelo fato de que todos os setores da vida exigem trabalho em grupo ou homem. O homem já não pode trabalhar. Bom, antigamente o homem ainda podia trabalhar sozinho, né? Hoje, sei lá, ainda pode. No interior, talvez, mas aqui a gente está lidando com empresa. Bom, vocês vão precisar de várias pessoas para trabalharem na empresa. Como assim, eu preciso do Pedro para me ajudar no trabalho. Não, preciso de todo mundo. O trabalho é necessário em todas as experiências, seja dela grande, médio ou ficando forte. Então, vocês vão ver isso nas grandes empresas, pequenas, todas elas vocês vão precisar de pessoas para ajudarem você e vocês vão ter que ajudar essas pessoas. Um dos problemas para a falta de produtividade no trabalho muitas vezes está relacionado à insatisfação do trabalho com o ambiente de trabalho. Muitas vezes, hoje muita gente tem pensado em fazer engenharia, porque engenharia tem dado dinheiro. Mas de repente você não gosta de matemática, não gosta de cálculos, física. Bom, se você gosta de história, eu acho que você vai se dar muito bem trabalhando na área que você gosta. De repente você ainda ganha mais dinheiro do que a pessoa que está trabalhando com engenharia e que não está gostando de engenharia. De repente ela faz e não gosta, entendeu? No ambiente de trabalho devemos formar grupos que possuem os mesmos objetivos. Os membros destes grupos se sentirão motivados por estarem cumprindo suas tarefas. Bom, o pessoal forma um grupo, um ajuda o outro, né? É exatamente isso. Porque muitas patotinhas se formam na empresa, falando mal do funcionário, do chefe, e acaba ferrando geral. O famoso baba-uva, né? Uma pessoa sem motivação não contribui ou contribui muito pouco para o crescimento da empresa. Bom, foi justamente o que eu falei, né? O cara de repente faz engenharia e detesta engenharia. Você vai se dar bem na área de história. Hoje em dia, não basta somente ser um candidato capacitado para determinada função. O mercado procura sempre quem tem algo a mais para oferecer. Né? Bom, se você está fazendo um curso aqui, eletrotécnica, automação, administração, bom, se você fala inglês, outra língua, é sempre bom você se capacitar na área que você exatamente. É bom para te dar um emprego, você vai ganhar um salário baixo. Em relações humanas, as 6 palavras mais importantes. Admito que o erro foi meu. Tem que admitir. Vamos lá, galera. As 4 palavras mais importantes. Qual a sua opinião? Bom, toscando mesmo, né, como o Pedro falou, eu falava que na empresa, geralmente o chefe vai perguntar qual a sua opinião e você vai ter que falar sobre isso. As 3 palavras mais importantes, faça por favor. Educação. As 2 palavras mais importantes, muito obrigado. Exatamente, eu gostaria de pedir muito obrigado também ao professor por ter me dado conhecimento, de eu estar apresentando esse trabalho. As palavras mais importantes, como eu disse, nós. Eu não teria concluído esse trabalho também se não fosse pela ajuda do Pedro, do José, do Wendel, do André e dos meus amigos aqui atrás. Bom, pode ser que obrigado pelo respeito pelo trabalhador e pelo trabalho. O potencial das pessoas vai muito mais além do que elas próprias acreditam. Professor. Então insisto, não desista, porque o seu sucesso só depende de vocês. Então, galera, é com vocês. Tem que ralar e... Valeu.